Voltando aqui ao segundo tópico, fala de Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, eles vieram a rejeitá-lo, né? Mas nós, os gentios, né, cremos na palavra de Deus e hoje nós somos o povo de Deus, né? E os judeus ainda vão prestar conta com Deus, né? Com Jesus, quando ele voltar lá no Monte das Oliveiras, que é lá em Jerusalém. A nação abençoada, porque foi lá em Jerusalém, lá em Belém da Judéia, que nasceu o Messias, o Emanuel, que significa Deus conosco. Até omiti esse nome quando eu li no primeiro tópico, na abertura eu esqueci de citar Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém? Então, Jesus estava no seio do Pai. É o primeiro ponto do segundo tópico. Minha irmã, nós temos que aprender a distinguir o que é tópico e ponto. A lição geralmente ela tem 3 ou 4 tópicos. Dentro desses tópicos nós temos pontos, né, para facilitar o nosso estudo. Então, o primeiro ponto fala: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus estava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Amém? Segundo ponto, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das 2 principais alianças da história sagrada. A de Abraão e Davi, né? A de Abraão e de Davi. Essas são as 2 principais alianças da história sagrada. Aí, minhas irmãs, tem todas as referências aqui. Gênesis 12, de 1 a 3, Samuel, Mateus. Então, para nós termos mais um conhecimento profundo da história, nós temos que ler a Bíblia. Aqui é apenas um resumo, um estudo que foi feito para esse dia de hoje. Mas nós temos como buscar conhecimento profundo. Minhas irmãs, se você lesse todas as referências, seria uma bênção. A gente vai aprendendo mais da palavra de Deus, mais da história de Israel, da história desse povo escolhido por Deus e que ainda hoje vive aqui pecando, desobedecendo, porque nós hoje somos o Israel de Deus. Nós somos os discípulos de Jesus. Naquela época, os discípulos andaram com Jesus pessoalmente. Jesus era um homem, como os discípulos. E hoje nós não temos esse privilégio, mas nós andamos com Jesus pela fé, através da palavra, né? Então, para nós hoje é mais difícil, eu nem sei se é mais difícil. Eu sei que era difícil para o discípulo, para nós também. Obedecer, caminhar segundo Jesus não é fácil. É preciso muita renúncia. Renunciar os instintos da carne, renunciar os convites de fora. Renunciar mesmo. Porque às vezes nós somos como Pedro, né? Pedro era um pouco agitado, né? Mas Deus conhecia o coração de Pedro. Tanto que lá na frente, Deus entregou o cajado para Pedro, para dirigir o rebanho, né? Então, quando às vezes a pessoa diz, fulano é assim um pouco agitado, mas não julgue, meu irmão, porque Deus conhece o coração.
As intenções do nosso coração só Deus conhece. Amém? Então, aqui no texto do segundo ponto, né? Já li aqui. Jesus é o tema das duas principais alianças, que é a aliança de Abraão e de Davi. O terceiro ponto fala, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real, embora concebido sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Nasceu de uma mulher, né? Ela teve dores de parto, como nós temos também. Mas foi gerado de um processo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Concluindo aqui o terceiro ponto, né, do segundo tópico. Afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. E nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado, né? Porque Jesus não teve pecado. Nós somos pecadores. Hoje nós somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. O pecado original é aquele que vem lá de Adão. Esse é o pecado original. Quando diz que nós somos concebidos no pecado, é porque somos daquela natureza adâmica. E Deus não foi gerado desse pecado original, nem experimental. Experimental é o nosso pecado, que nós experimentamos todo dia. Jesus não pecou. Mesmo vivendo aqui 33 anos junto com o povo, Jesus não pecou. Ele era divino, é divino. Amém? Então, minhas queridas, aqui, deixa eu ver se terminar aqui. Terminou o terceiro ponto do segundo tópico. O quarto ponto e o último desse segundo tópico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Hoje, nós que aceitamos Jesus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Somos filhos de Deus, né? Nós fomos adotados, né? Porque o povo escolhido foi o Israel. Nós somos os gentios que fomos enxertados, né? Nós aceitamos, nós cremos na palavra de Deus e hoje nós somos o Israel de Deus. Amém? Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, né? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, né? Também, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, esses eram os meios, né, que Deus levantou para preparar o mundo para recepcionar seu Filho Jesus. E o mundo esperava Jesus vindo, sendo um rei rico, de carruagem de ouro. Não esperava Jesus como ele veio, nascido em uma manjedoura, colocado no coxo, lá onde os bichos comiam. Jesus veio tão humilde, desprendido de toda a glória, mas divino, cheio do poder. E o povo não aceitou, o povo esperava outra coisa, né? Até hoje eles estão esperando
vir esse Jesus que eles esperam numa carruagem de ouro. Só que eles se enganaram redondamente. Nós que fomos abençoados, que nós, né, aceitamos Jesus. Os judeus ainda esperam. Mas Deus vem prestar conta com este povo que Ele ama. E Deus sabe como vai cuidar deles, né? Então, o quinto ponto aqui fala em Israel. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então, o tempo histórico de Deus aqui foram 33 anos. Ele, com 30 anos, ele começou o seu ministério. E conforme veremos nos próximos tópicos, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. É Jesus. É esse Jesus perfeito que nós estamos estudando hoje. E é esse Jesus perfeito que nós cremos e é nele que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, diante deste tumulto que está havendo na humanidade, diante de tantas informações desencontradas, diante de tantas coisas que nós estamos ouvindo, tantos vídeos que ontem até desliguei, digo, eu não quero mais ouvir nenhum vídeo, não quero ver mais nada, eu vou confiar no meu Jesus. Mas a gente é curioso, de vez em quando a gente vai lá e clica, né, para saber. Mas em quem nós temos que depositar nossa confiança? Em Jesus. E essa lição vem apropriada para o momento que nós vivemos. Saber que Jesus é o homem perfeito, que viveu aqui, que deixou lições para nós, lições de vida, de fé, de esperança. Amém? Então, o resumo desta lição, do tópico 2, diz assim: Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada lá no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Amém? Vou fazer 2 perguntinhas aqui desse tópico, ver se nós entendemos alguma coisa. Porque a humanidade do Senhor Jesus não era aparente? Por que a humanidade de Jesus não era aparente? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente? Era real quanto a nossa, porque ele nasceu em um corpo, né, físico, de carne e osso, sangue. Então era real, não era só aparente, não, era real. Era real quanto a nós. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Porque isso significa que Jesus era obediente ao Pai. Assim como nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial, né? Porque através do seu Filho amado nós temos essa liberdade de servir a Deus, de nos prostrar diante de Deus, de buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Amém, minhas queridas? Porque a humanidade do Senhor, essa eu já li, não era aparente, porque era de um corpo normal como o nosso. O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Nós podemos concluir, quando olhamos para Jesus, que a humanidade dele não foi um fracasso, porque nele, apenas nele, somos plenamente redimidos. Então, o inimigo diz que Jesus perdeu, foi morto, foi humilhado, crucificado, mas para nos dar a vida eterna. Então, o sofrimento dele aqui, a humanidade dele aqui, não foi um fracasso, não. Porque nele, apenas nele, somos plenamente redimidos. Amém? Isso é glorioso. Nós temos esta fé em Jesus, no Filho de Deus, que nos salvou. Minhas irmãs, nós somos pessoas escolhidas por Deus, separadas, para viver aqui nessa terra uma vida diferente, né? Nós somos o sal e a luz do mundo. Aonde nós chegarmos, nós temos que ser luz. A pessoa tem que olhar para nós e ver, dizer assim, essa mulher aí é crente.
porque ela tem um semblante diferente, ela fala diferente. Nós temos que ter prudência no falar. A mulher santificada, ela não chama palavrão, ela não fala tantas bobagens. A gente brinca porque nós estamos num corpo corruptível, né? Nós não estamos no corpo glorioso, santona, não é isso. Nós temos santidade, né? E respeito, entendeu? Mas nós podemos brincar, nós podemos nos divertir, nós podemos viver uma vida, mas uma vida com dignidade, diante do Senhor, diante da igreja, diante da nossa família, diante do nosso vizinho. E tudo isso só conseguimos obter se estiver na presença de Deus, buscar a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, esse foi o segundo tópico, né? O segundo tópico, que se resume em quê? Que Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo e cumprida no Novo Testamento, quando Jesus nasceu. Amém? Tá? A história de Jesus começa lá no livro de Mateus. Amém? Eu vou dar uma pausa para nós concluirmos a lição de hoje no terceiro tópico. Amém?